somos família santa e que querem servir a Deus, né? Emocionais, no suprimento da necessidade afetiva, carinho, companhia e etc. Físico, no suprimento das necessidades sexuais e no propósito da procriação. Exemplo, um casal homoafetivo pode trazer físico, mas não pode procriar. Se na Terra só existissem casais glória a Deus, homoafetivos, um dia a humanidade acabaria. Pensou Deus só criasse homem? Como seria o negócio? Ou ao contrário, Deus criasse só mulher? Coitado da orelha de Deus, né? Que só a mulher fala que é uma bênção. Tô brincando, tá? Tô brincando. Só pra descontrair. Né? Na hora que minha esposa tá falando, eu falei, amor, foi mais de novo. Porque tem assunto demais. E glória a Deus por isso. Né? É bênção. Porque é dessa forma mesmo. A mulher, quando ela sente esse senso de carinho, de amor, de querer compartilhar com você o seu dia. Né? O pastor esteve em casa um tempo desses e eu falei para ele que ela pergunta para mim como foi seu dia. Eu falei, foi bom. Mas antes disso ela já me contou totalmente o dia dela, como foi, detalhado, até a vírgula, até o momento que ela foi no banheiro ela contou. E aí ela pergunta, e o seu dia, como foi? Eu falei, foi bom. Aí ela fica parada assim com a cara, e o seu? Eu falei, não, meu foi bom. Né? Então o homem é aquele cara que não dá muito detalhe, ele é mais tchan, né? E a mulher necessita dessa comunhão, desse carinho, dessa comunicação, né? De ouvir, de saber os detalhes, o que aconteceu, né? Sobre a sua vida. Então nós temos que aprender, eu sou um deles que eu estou aprendendo, essa palavra foi para mim hoje. Nós temos que ter esse bom senso, realmente de carinho, de amor, de saber lidar com a situação, de saber se expor, saber falar, né? Saber realmente passar o relatório. E eu falei, glória a Deus, Senhor, obrigado pela palavra, né? Porque as mulheres assim são necessitadas de afeto, de carinho, de amor, de atenção, né? Então Jesus, ele fez toda essa criação para que nós possamos realmente conquistar e desfrutar do melhor dessa terra. Amém? Se a família que Jesus fez, nos entregou, ela com certeza é perfeita. Se Ele preparou ela para nós, porque realmente é essa essência, é essa natureza que Ele quer para nossas vidas. Amém? Então só concluindo, né? Para o bem-estar de nossas famílias, é muito importante que entendamos a formação da família, do ponto de vista da visão divina. Quando Deus criou a família, o fez a partir da união de um casal. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou o homem e a mulher os criou. Né? Em Gênesis 1, 27. Deus não criou um homem, uma mulher e um filho. Não criou. Um homem, uma mulher e uma sogra. Nem criou um homem, uma mulher e uma amiga dela. Deus criou e uniu um casal. Aleluia. Amém. Amém? Amém. Então Deus não criou um homem, uma mulher, a filha. Não, Deus criou um casal. Né? Isso é um assunto muito delicado, se nós for falar no seio da igreja. Falar tudo isso, falar do que Deus criou o homem e a mulher, ou a fêmea e o macho. Né? Não criou dois seres da mesma espécie, né? Ou duas criaturas da mesma espécie, né? Que isso dá muito assunto, né? Mas Deus, ele criou a família, ele criou o homem e a mulher para que realmente se cumprisse o propósito dele aqui na terra, sobre as nossas vidas. Então não há caminhos, não há atalhos para isso. Há somente a palavra de Deus, aquilo que é certo e é correto sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Por exemplo, a esposa não pode amar mais os filhos do que o marido. O sogro ou os irmãos não deverão interferir no relacionamento e nas decisões do casal. Então a esposa ela não pode amar mais o filho do que o marido. Amém, esposas? Em nome de Jesus, ame mais seu marido. Glória a Deus, ame mais ele. Em nome de Jesus, dê atenção para ele também, em nome de Jesus. Os filhos são bênçãos. São bênçãos do Senhor, são heranças do Senhor. Mas para você cumprir um princípio de Deus, você tem que amar o seu marido. Amém? Você não pode substituir o amor dele pelo amor dos seus filhos. Vocês devem amar seus filhos, sim. Né? Deve zelar pela vida deles.
mas você não pode abandonar o seu marido pelos seus filhos. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo que afeta a relação do casal negativamente refletirá nos filhos, em toda a família sem exceções. E tudo que edificar o casal de igual modo beneficiará a todos, né? Então aqui onde o pastor trouxe lá no começo, onde a maldição é hereditária, né? Tudo aquilo que o pai e a mãe fazer sobre a vida do filho, aquilo que o pai e a mãe cometer, o filho, né, vai receber essa consequência. Ele vai colher esse fruto, né? Ele ia colher até ontem, em nome de Jesus, não vai colher mais. Porque nós vamos ser servos do Senhor, nós vamos ser filhos do Senhor, onde vamos andar por um caminho correto, onde o Senhor realmente restaurará a nossa nação de todo esse mal, em nome de Jesus. E que toda maldição hereditária caia por terra no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Amém. Há uma grande conspiração no império das trevas contra a família, por essa ser uma criação de Deus e por ter recebido de Deus poder para governar a terra. E Deus os ordenou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitar a ela, né? Gênesis 1, 28. Essa bênção do Criador deu à família 4 potencialidades distintas, né? Uma delas é ser fecundos, né? Então por isso que Deus criou o homem e a mulher, para que eles possam realmente dar frutos com abundância, em nome de Jesus. Possa fazer seu time de futebol, aqueles que quiserem, possa ser livre em nome de Jesus, né? Amém. As pessoas falam: não vou ter filho porque vai ter dificuldade de criar. Não é isso. Você tem que realmente entender a sua situação, administrar toda ela, mas você deve frutificar assim em nome de Jesus. Você deve multiplicar a sua semente. Amém. Porque Deus não te criou para você não ser fecundo. Deus não te criou para você não dar semente, para você não dar fruto. Amém? Deus te criou para você ser multiplicadores, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então aqui, sede fecundos, a criatividade, a inventilidade, o poder de gerar de si mesmo. Olha o que Deus faz, né? Que criação é essa que Deus fez sobre as nossas vidas, né? De poder dar o dom à mulher de fazer a criação dela mesma, procriar, né? Poder gerar dentro dela mesma uma vida. Se nós olhar para a vacina, né? A criação da vacina passa por todos os aspectos, ainda tem 50% de acerto, 50% de erro, mas com Jesus não tem nada de erro, somente acerto. Amém. Porque Ele fez perfeito. Ele criou 100% perfeito, tudo. Né? Às vezes quem interfere nas nossas próprias vidas são nós mesmos. Às vezes por nossos erros, por nossas iniquidades, transgressões, às vezes atrapalhamos o processo de Deus nas nossas vidas. Né? Então não é culpa de Deus se algo até hoje não aconteceu sobre nossas vidas. É porque nós mesmos atrapalhamos em algum momento o agir de Deus nas nossas vidas. Amém? Porque Deus, Ele criou tudo perfeito. Amém? Em nome de Jesus? Então aqui, multiplicar-vos o poder de formar outros igual a si, espiritualmente, fisicamente, do ponto de vista vocacional e profissional. Encher a terra, o poder de ocupar o espaço geográfico e sócios políticos. Sujeitar o poder para exercer autoridade para administrar e governar. Satanás cobiça desesperadamente esse poder e para roubá-lo ataca de muitas maneiras a família, tentando destruí-la. Vamos estudar algum desses ataques de Satanás, né? O primeiro dele, o ataque contra a identidade do indivíduo. O núcleo da família é formado por um casal, ou seja, segundo a receita de Deus, um homem ou uma mulher. Para inviabilizar essa forma, um ataque que está sendo feito de forma massiva a identidade biológica, né? Intelectual das crianças, para convencer o menino que ele pode escolher ser uma menina e uma menina que ela pode escolher ser um menino. O nome dessa estratégia maligna é ideologia de gêneros. Isso tem sido algo forte na nossa nação. Isso está na nossa cara, nós temos vivenciado isso todos os dias, em todos os lugares. Parece que tem sido comum, né? Parece que tem sido comuns, né? Às vezes isso é uma maldição hereditária,
né? Às vezes o pai e a mãe têm uma esperança tão grande, às vezes de ter uma menina, né? Aí vem um menino, aí às vezes a mãe quer começar a colocar roupa mais pro lado de menina, né? Enfeitar, né? Ou vice-versa dentro desse aspecto, né? E às vezes, não tem nada a ver, né? E nesse nada a ver é onde às vezes a alma, né, foi impregnada ali na vida da criança e ela acha que isso é normal futuramente, né? Então isso tem estado no nosso Brasil até ontem, em nome de Jesus, né? Você vê que esse é um plano de política onde é discutido isso, parece que todo candidato que vem, ele quer dizer sobre isso, porque o que está acontecendo? Isso dá voto para ele. Eles têm crédito, isso nós estávamos comentando esses dias. Tudo aquilo que é, vamos dizer, aquilo que dá audiência, eles colocam como uma meta deles para fazer em direção ao povo. Vamos dizer, um exemplo, eu vou dar a cesta básica para aqueles que votar. Eu vou dar um auxílio. Então você vai ver que aquela massa que precisa mesmo, ela vai votar toda nele. Por causa do quê? Por causa do auxílio. E é isso que nós temos que mudar na nossa visão, na nossa nação, no nosso meio. Porque as consequências que hoje vivemos foi por causa de nós mesmos que criamos isso. Então Jesus hoje ele quer mudar tudo isso no nosso meio, no nosso ser, para que nós possamos entrar num caminho de obediência, num caminho de bênção, para que os nossos erros, né, sejam menores do que os nossos acertos. Porque assim tem que ser. Nós temos que errar menos e acertar mais, todos os dias, né? E às vezes tem sido ao contrário, nós temos errado mais e quase nem acertado um dia. Se nós for colocar na balança. Amém? Amém. Então, nós temos que ensinar nossas crianças de hoje em dia do que é realmente o que é ser menina, o que é ser menino, o que é os fazeres dos meninos, o que é os fazeres das meninas, né? Ensinar, cada pai, cada mãe deve ensinar realmente os seus filhos de como fazer, né? Porque às vezes ele cresce e não sabe como fazer as coisas, né? E às vezes o erro dos pais hoje é deixar os filhos aprender com o mundo. E às vezes chega lá, o filho vai lá e aprende com o mundo, né? E não aprende com os pais. Porque o pai tem que ir lá ensinar, ó, filho, é assim, dessa forma, tem esse caminho assim, para que nós possamos errar menos nos dias de hoje. Amém? Amém. Então, se você quer que seu filho erre menos do que você errou, ensine ele como deve andar, qual o caminho que você deve direcionar. Aleluia. Amém? Amém. Porque ele vai ser o seu espelho. Ele vai olhar para você, ele vai o filho ele se espelha no pai e se espelha na mãe. Então aquilo que você fizer, realmente ele vai se espelhar, ele vai achar que está fazendo certo. Então, que nem eu falo para minha esposa, nós temos que ser um casal, em nome de Jesus vamos ser, quando nós tivermos nossos filhos, ensinar ele da maneira correta, do jeito correto. Para que amanhã ou depois eles não possam acolher as nossas consequências, os nossos erros, as nossas falhas que cometemos na frente deles, né? Então, tudo que vocês geram hoje de angústia, de mágoas, às vezes na frente dos seus filhos, vocês têm que mudar essa postura e mostrar o caminho correto, a maneira correta de se andar, para que eles realmente possam andar no caminho correto, no caminho íntegro do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Para que eles não possam ser contra-atacados na vida emocional, na área espiritual da vida deles, porque hoje tem matado muitas pessoas, principalmente na área emocional, né? Às vezes você pergunta para um adolescente de 15 anos e ele fala que quer perder a vida, ele quer se matar, porque ele se frustrou em alguma área, nem passou pelo processo ainda de às vezes perder o cabelo, se preocupar com as contas, com as coisas, e já está falando que tem um problemão, né? Já tem uma conta, já tem algo ali que... Ele pergunta para um jovem, que nem eu estava ministrando esses dias na célula, né? Você pergunta para o jovem qual é o plano de vida deles, o que eles têm de propósito, o que eles querem ser na vida. Eles olham para você e falam, nada. Eles olham para você e falam, nada, eu não tenho. Eu mesmo tenho um funcionário na empresa, eu pergunto para ele, qual é a sua meta? O que você quer ser quando você... Eu falo assim, quando você crescer, ser mais maduro, né? Tem uns de 22 lá que eu falo, você ser mais maduro, o que você quer ser? Nada. Eu não tenho nada a conquistar, para mim eu vivendo tá bom. Então as pessoas não têm uma meta de conquista, não têm uma formação, falar, não, eu quero ser alguém, eu quero ser, sei lá, um doutor, né? Eu quero ser
um político, um servo de Deus, quer ser alguma coisa. As pessoas não têm essas metas. E os pais devem ensinar os seus filhos em qual meta eles devem alcançar. Ser um influenciador dele, fala assim, não filho, ó, o pai tem essa experiência aqui, o pai é marceneiro hoje, mas se você quiser ser marceneiro, esse é o caminho você fazer os seus cursos técnicos, para entender melhor do que o pai, fazer uma criação, fazer outras áreas para você entender o negócio. Então nós devemos incentivar, né, essas pessoas que não têm motivação, não têm plano de conquista nas suas vidas, ensinar eles que eles têm que ter uma visão ampla, em nome de Jesus. Amém. Né? Porque vamos falar a verdade, o que o governo quer que as pessoas sejam? Burras. Não é burra, vamos desinformadas. Vamos falar assim. Essa é a verdade, desinformadas. Elas não querem que nós tenhamos o conhecimento, não entendemos o negócio. Né? Elas querem dar aquelas apostilas lá para você ler, você vai ler ali, é só dureza que tem lá naquele negócio. Né? Eu mesmo na época de escola levava aquele monte de apostila, só levava peso para a escola, mas não servia de nada, porque não tinha nenhum conteúdo que realmente trazia prazer de você buscar a essência, se aprofundar dentro daquilo. Então devemos ensinar nossos filhos realmente em qual caminho que eles devem se aprofundar. Aqui. Glória a Não tem Deus. como um servo do Senhor, não tem como um homem de Deus. Se ele não se aprofundar aqui é a maior experiência da vida dele. Você pode ter certeza que do melhor ele vai viver dentro dessa experiência aqui. Amém. E tudo que a Bíblia está dizendo, tudo que a Bíblia fala, ele vai viver e ele vai ser bem na vida dele, vai ser bem sucedido em todas as áreas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Está havendo no Brasil hoje uma batalha no campo político para que essa ideologia seja implementada no ensino fundamental de todos os países, sob força de lei, que o Senhor tenha misericórdia de nossas crianças. Então, você vê que não é balela aquilo que nós estamos dizendo, que o nosso próprio apóstolo trouxe isso sobre nossas vidas. Dentro de um jejum, que ele realmente pagou o preço, aqueles que realmente participaram pagaram um preço por esse jejum, e preservar a vida da família, dos filhos, né? É algo que tem batido na tecla mesmo. As pessoas têm sido, você vê que cada dia que passa, as pessoas têm estado despercebidas, não têm estado tão atentas às coisas desse mundo, têm levado mais na brincadeira as coisas, né? E nós temos que entender que Jesus está voltando. Amém. Né? Jesus está voltando, Jesus está próximo de tudo isso. Né? Se você for ver o cumprimento da palavra dele, está se acontecendo. A vinda dele está próxima. Amém. Né? Eu creio que muitos daqui querem ir com ele, né? Em nome de Jesus. Amém. Mas para que nós possamos alcançar essa graça, misericórdia, esse privilégio, né? Eu ministrei esses dias esse passaporte, né? Às vezes você vai lá e quer o visto lá para ir para Miami, para os Estados Unidos, Paris. Né? É bênção, você vai alcançar esses lugares. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai viver nos melhores dias da sua vida, nesse mundo ainda, nesses dias ainda. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Mas você tem que estar mais preocupado com o seu passaporte para o céu. Aleluia. Amém. Busque carimbar ele com Jesus. Quando tiver assinalado lá, assim, testificado o seu passaporte, você pode ter certeza que a sua morada está garantida no céu. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O segundo aqui, né? O segundo ataque contra a identidade da instituição família, né? Você vê que é bem engraçado aqui que o apóstolo traz instituição, né? Família, né? Como se fosse uma empresa mesmo, né? Algo que realmente é mais burocrático. Você pega uma empresa, ela tem vários setores dentro dela. Tem o RH, tem o setor financeiro, tem vários setores, né? E a família também tem vários setores que precisam ser tratados, cada um, né? Cada passo, cada degrau, cada estatística. Amém? Então, pegando uma carona nos traumas familiares, encontrados na alma dos jovens, nossos inimigos também trabalham para plantar na mente da juventude atual que a família é uma instituição falida, que está muito longe de ser o modo pelo qual você possa ser feliz deste modo. Muitos jovens de hoje querem sair da casa dos pais, mas quanto ao casamento,
nem pensar. É assim mesmo. Não, eu quero, né? Quem tinha aquela, fala, não, eu quero sair da casa dos meus pais logo, né? Quero sair da casa deles logo, quero ter minha vida, quero, né? Mas eu acredito que muitos se arrependeram quando saíram da casa dos pais. Antes realmente da maturidade, antes da experiência, antes de um selo de Deus, antes de sair para o casamento mesmo, né? E vivenciar esses tempos de hoje, né? Você vê que os jovens falam, você pergunta para um, e aí, você quer casar? Não, não quero casar não, Deus me livre casamento. Por quê? Porque as pessoas dos dias de hoje, venha, isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é um homem que eu amo muito. Amém. Amém. Posso dizer que ele foi um exemplo na minha vida, um modelo, né? E hoje eu estou onde eu estou por intermédio da vida dele. Glória a Ele Deus. pode nos ensinar, pode nos amar, né? Incondicionalmente. É um homem que tem 11 filhos. E os 11 filhos têm amor, têm carinho, têm conselho, têm puxão de orelha, teve surra assim. Para aprender que há um caminho, uma direção que você deve seguir. Amém. Amém? Glória Glória a Deus. Então, aquele que ama verdadeiramente, ele diz a verdade. Ele sempre vai falar a verdade sobre a sua vida. Amém. Que você está errando. Então, um pai que ama, a mãe que ama, né, dentro desse conceito aqui de tudo, dentro dessa instituição, ele deve ensinar o seu filho. Falar, filho, ó, o casamento ele tem as suas experiências, sim. Eu não vou falar que vai ser um mar de rosa, mas você vai sobreviver, você vai ter uma família linda, feliz, em nome de Jesus. Amém. Porque às vezes o filho olha a vida do pai e da mãe e fala, não, não quero casar não. Porque o primeiro exemplo, o primeiro modelo é eles. Mas quando ele vê o pai e a mãe, uma família restituída, restaurada, tratada, andando nem no princípio, nem no caminho, ele fala, não, eu quero ser igual meu pai e minha mãe. Eu Amém. quero ter um casamento igual meu pai e minha mãe. Amém. Né? É dessa forma. Imagine chegar aos 42 anos casado, 50 anos casado, é muita bênção. Hoje o nosso pastor Alcomim, 50 anos casado, 50 anos de casado, glória a Deus. Amém. Né? Então, é muita bênção, né? É uma vida, né? É uma vida que tem poucos aqui que tem 50, em nome de Jesus, todos abaixo de 50, né? Em nome de Jesus, ninguém aqui tem mais de 50 anos, todos jovens. Uns 30, né? 35 para baixo, né? Mas imagine uma vida, 50 anos dentro de um casamento, vivendo debaixo do mesmo teto, praticando, vivenciando as experiências, suportando um ao outro. Não é para qualquer um, mas deu certo, 50 anos junto. Isso é mover, é plenitude, é restauração, é constituição de Deus na vida desse casal. Amém. E Jesus ele quer fazer a mesma coisa na sua vida. Amém. Ele vai te dar, não vou falar que ele vai te dar 100 anos, né? Em nome de Jesus. Quem viver 100 anos de casado está bem de vida. Está vivendo 150, 200 anos. Né? Mas você vai viver essa eternidade aí, até quando Jesus voltar. Né? Esse casamento com Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Então devemos ensinar aos nossos filhos que casamento é bom. Mas tem um caminho que deve ser andado, deve ser cumprido. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há, porém, um segundo e muito pior ardil na luta para cooptar, né, a mente do adolescente. O jovem contra a família, e este é a troca da forma original, homem e mulher, por uma outra ou menos rígida e mais moderna, que é uma família que pode ser formada por 2 homens ou por 2 mulheres, ou até mesmo por mais indivíduos do mesmo sexo que decidam coabitar. Isso aqui é muito sério, né? Isso aqui é algo muito... Aquilo que eu estava já dizendo, né? Imagine como a mente da criança não fica confusa dentro desse aspecto. Fala, mas quem é meu pai e quem é minha mãe? É pai e pai? Né? O cara viu o cara barbudo lá, mamãe? Confunde. Confunde eu 2 mães, cadê o pai?
Cadê a semelhança do pai ou a semelhança da mãe? Eu não sei, hoje é crime isso daí comentar hoje, é algo bem sério de se falar, né? E a igreja ela não pode se impor a isso, a igreja não pode ter medo de falar a verdade. Que existe realmente um homem e uma mulher. Não, a partir disso, a própria palavra diz que, né, se ensina ou não. A partir disso daí é coisa maligna. Então não existe dois homens e não existe duas mulheres. Existe um marido, existe uma mulher, existe um homem, existe a mulher, somente isso. O que passar disso é procedência maligna. Amém. Então, não deixe seus filhos ser confundidos com esse mundo dos dias de hoje. Ensina eles verdadeiramente. Ensina eles a ajudar os amiguinhos deles da escola deles. Ensina eles realmente a falar a verdade. Falar, ó, existe esse caminho, né? Incentiva eles a falar de Jesus sobre a vida dessas crianças. Porque a maior oportunidade das crianças é falar de Jesus. Eles têm mais intimidade. A criança, às vezes, ela não tem tanta vergonha quando está com outras crianças. Elas conseguem realmente ganhar aquela amizade, ela consegue ser meiga mesmo, ela consegue entender aquela situação e repassar isso, né? Quando ela vê uma situação fora do normal, ela fala, não, isso é errado, Jesus não gosta disso. Esse é o caminho, é assim e assado. Porque você ensinou ela no caminho correto. Amém? Amém. E nossa nação não vai passar por isso mais, né? Jesus, né? Eu imagino o coração de Jesus como está nesses tempos de agora, né? Contrito, né? Não entendendo o modelo da criação que foi feito, né? É um assunto delicado nós falar, mas é um assunto verdadeiro, né? Que o nosso apóstolo ele trouxe para que nós realmente pudesse comentar, pudesse falar, pudesse dizer realmente que existe um caminho verdadeiro, um caminho reto. Nós não possamos sair desse caminho, não possamos entender que tem outro meio, tem um caminho, uma rota diferente disso. Amém? Amém. Porque nós temos visto irmãos, às vezes, nosso mesmo, né? Às vezes é triste você ver pessoas conhecedoras da palavra, né? Às vezes deixando se perder por soberba, por querer conhecer e não querer saber de nada, né? Às vezes você ouvir absurdos e falar, nossa, ele não está falando isso não. Aquele que estava dentro da palavra, aquele que estava ministrando, né? Falar essas barbaridades, né? Minha esposa ficou espantada esses dias que ouviu algo dessa forma aí, e ela, nossa, eu fiquei espantado, nós temos que orar por ele, né? Mas a única coisa que eu faço é falar, Senhor, não deixe nós ser enganados de maneira alguma. Amém. É assim que nós devemos fazer, Senhor, não deixe ser enganado em nada, porque nós temos que buscar a palavra. Aquilo que está dentro da palavra é aquilo que é de direcionamento sobre as nossas vidas. Aquilo que está fora da palavra não nos serve de nada. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Entenda que a palavra de Deus é a base para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O ataque contra o terceiro aqui, tá? O ataque contra o princípio da autoridade da família. Deus deixa bem claro em sua palavra ter confiado a direção da família ao homem, que foi investido de autoridade e sabedoria para governar, para o governo do seu lar. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Amém? Glória a Deus. Efésios 5:23, né? Isso também é algo que nós temos que amadurecer nas nossas ideias, no nosso dia a dia, né? Não o marido ser maior que a esposa, ou querer mandar na esposa, ou querer fazer a esposa de escravo. Não, não é isso, né? Mas a esposa entender que o marido realmente, vamos falar real, dá a palavra final. Amém. A esposa tem que entender isso às vezes. Aqui a palavra do Senhor está nos ministrando aqui que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, se Cristo é aquele que é realmente o cabeça da igreja, Ele dá a palavra final sobre as nossas vidas. Ele determina todas as coisas. Amém. Então, dentro do nosso lar, realmente, nós temos que determinar. Porque tem muitos pais, muitos homens aí Nutella. Tem tido mesmo. E isso, às vezes, é uma vergonha. Né? Às vezes, a mulher faz elétrica, troca cano, troca chuveiro, quebra a parede, né?
Não é você não, você é outra história. Glória a Deus. Mas os homens têm que deixar de lado essa responsabilidade deles, de realmente fazer o seu serviço, de demonstrar que ele realmente está ali para comandar. Porque o que acontece? Muitas das vezes, e eu já vi isso, já ouvi isso, que às vezes a mulher tem que contratar outro homem para fazer o serviço dentro de casa. E aí quando o homem chega lá, o serviço está feito, ele fica bravo, porque pôs outro homem para fazer. Mas a responsabilidade dele assumir o papel dele, a postura dele, ele não fez. Então, homens de Deus, né? Homens do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós somos mansos, nós somos humildes, nós somos íntegros, mas nós também temos que ser realmente homem, cabeça. Amém? Nós devemos exercer o nosso papel de autoridade, né? Mas não pode ser Nutella mesmo, não. Né? Que você vê às vezes aquele vídeo lá, a menina vai lá dar na orelha do pai, da mãe, e a mãe, não, tá bom, calma aí, relaxa, não. Né? Ai, no meu tempo. Jesus. Né? Então, nós devemos exercer esse momento mesmo. Né? Vocês, que são homens, são servos do Senhor Jesus, não que a mulher não possa fazer isso. Né? Não que a mulher não pode realmente fazer esses, até deve, porque tem mulher que gosta. Mulher que gosta lá de mexer, de fazer mesmo, né? Vou falar da minha sogra. Minha sogra é assim, né? Tá lá o pedreiro fazendo, ela tá lá pegando a colher lá e fazendo também. Né? Eu não espero o pedreiro terminar. Né? Esses tempos mesmo, meu irmão tava pintando lá e ela lá de baixo, mano. Aí vai ver a cara dela, tá toda, o que você tá fazendo aí? Não, eu tô olhando você fazer. Mas é a personalidade dela, é o modo dela, né? Faz isso, né? Às vezes teve um tempo lá que eu estava namorando com a Giane, aí nós contratamos o pedreiro para fazer a obra, comprei todo o material, deixei lá. Quando eu cheguei lá, ela estava mexendo no material, fazendo. Eu falei, o que você está fazendo? Não, o pedreiro não veio hoje, eu já estou adiantando, velho. É assim, né? Então, vocês têm realmente essa intimidade, têm realmente essa liberdade, sim. Mas deixa o homem exercer o papel dele. Amém? De seu cabeça mesmo, do seu lar. Né? Às vezes, a mulher às vezes não gosta que o homem dá aquela autoridade, às vezes dá um comando, em obedecer esse comando. Mas quando entendemos quando a mulher entender que é quando ela obedecer esse comando do marido sobre a vida dela, que vai trazer refrigério, vai trazer paz sobre a vida dela, vai trazer descanso, e que ela não vai colher os frutos, ela vai ver que ela vai ter uma vida melhor. Amém. Porque muitas das vezes o homem dá um comando e a mulher retruca e não faz, ou às vezes não concorda, né? Mas nós aprendemos hoje no seio da igreja que para obedecer não precisa concordar, somente obedeça, porque isso não vai te trazer danos no seu emocional, na sua alma, no seu físico. Amém? Amém. Então, entenda esse processo. Entenda que quando você estiver totalmente ligado com o Senhor, debaixo dessa cobertura, quando o homem der o comando, der a autoridade, fala, ó, é dessa forma, desse jeito, obedeça. Por mais que você não concorde, obedeça. Porque o respaldo não vai vir do homem sobre a sua vida, vai vir de Deus. Porque Ele mesmo nos garante que a partir do momento que você realmente deixa entender essa autoridade do homem sobre a família, sobre a casa, os frutos vão vir do Senhor, não vai vir do homem. Amém? Glória a Deus. Então que este é um dos pilares do equilíbrio na relação marido e esposa. E também de equilíbrio entre pais e filhos. Satanás também trabalha há séculos, incutiu na mente das mulheres que serem orientadas por seus maridos as diminui e humilha. Uma mulher submissa tem maiores chances de ser amada e respeitada pelo seu marido do que uma esposa rebelde. A rebeldia de Lúcifer, insuflada no coração das mulheres, tem destruído muitos casamentos. É verdade. Se você for ver, é isso mesmo. Amém? Amém. Então aqui você vê que o apóstolo ele deixou bem claro aqui, né? Uma mulher submissa tem muito maior
muito maiores chances de ser amada e respeitada pelo seu marido do que uma esposa rebelde. Né? Às vezes a esposa fala, não, você não me ama, você não me dá carinho, você não me dá aquilo. Mas como está o comportamento das esposas? Será se elas estão sendo submissas? Será se elas não estão sendo rebeldes? Será se elas realmente estão ali aptas para receber daquilo que Jesus está implantando sobre a vida delas? Porque o fruto, tudo aquilo que você planta, você colhe. Não tem como você plantar chuchu e querer colher tomate. Se você plantou chuchu, você vai colher chuchu. É dessa forma. Amém? Glória a Deus. Glória. Também a insubmissão da esposa à autoridade de Deus na vida do seu marido influencia negativamente os filhos, que terão a tendência de desrespeitar ao pai e por conseguintemente a própria mãe. Às vezes o pai está lá corrigindo o filho e a mãe, não faz isso não. Está errado. Quando o pai ou a mãe estiver corrigindo o seu filho, se você não gostou de algo, você chama depois e conversa com ele. Amém. Não tira a autoridade de um do outro na frente dos seus filhos. Amém. Porque em momento algum, se eles verem isso, eles não vão respeitar nem o pai nem a mãe. Principalmente quando um está corrigindo o filho. Amém? Isso aqui é palavra de Deus sobre as nossas vidas. Amém. Isso é sério. Isso acontece muito no mês de hoje, principalmente dentro do seio da igreja. Né? Quando o pai vai corrigir ou quando a mãe vai corrigir. Né? Lógico que o pai nem a mãe vai espancar os seus filhos. Mas correção é você ensinar a verdade. Se você está falando a verdade para o seu filho é porque você ama dele. Amém? Amém? Glória a Deus. Então não tire essa autoridade. Porque depois você vai sofrer com isso. Porque ele não vai te respeitar, ele não vai dar crédito àquilo que você está falando. E vai tirar a autoridade não somente de um, dos dois. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O desrespeito a este princípio divino é tão grave que em alguns casos o marido se sente tão afrontado em sua autoridade que perde o equilíbrio emocional e parte para a violência, o que tem aumentado os casos de feminicídio. Esta violência não é de maneira alguma justificável, mas trata-se aqui de demonstrar onde o mal quer chegar, quando lança uma esposa contra o seu marido e vice-versa. Amém? Amém. Então você vê aonde o mal está alcançando, né? Às vezes um filho joga um pai contra a mãe, ou vice-versa, né? E aí onde o diabo está realmente agindo. Então nós devemos realmente ter cuidado com tudo isso, né? Pegar toda essa bagagem que nós temos até hoje, principalmente dentro da palavra do Senhor, e saber se revestir em todos esses contra-ataques do diabo contra as nossas vidas. Amém? Amém. Em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Se a esposa foi dado o mandamento de respeitar seu marido, e ao marido foi ordenado por Deus o amor e o cuidado à sua esposa e aos filhos, as falhas de muitos homens no cumprimento desses deveres têm comprometido também a estabilidade de muitas famílias. As dificuldades dos casais em viver sim seus papéis no casamento têm feito disparar os números de separações lamentável. Vide a pandemia. Se você for ver nesse meio termo de pandemia, teve sei quantos milhões de separação. Por não ter suportado, às vezes, o marido dentro de casa, ou a esposa o marido suportar a esposa dentro de casa, por causa desses argumentos da alma, da carne, né? De falta de submissão, falta de amor, falta de carinho, né? E Jesus, ele quer mudar esse nosso meio, essa nossa história. Ele quer que nós mudamos essas vidas aí fora, porque esse meio de pandemia afetou muita gente. Porque aí o diabo ele pega toda essa questão, principalmente na área financeira, que é uma das áreas que mais o diabo pega mesmo a família e ele quer destruir a família, né? Principalmente na área de dificuldade, né? Onde falta algo, onde falta isso, falta aquilo, né? E ele quer, aí às vezes a esposa vai lá e joga na cara dele, ele não gosta, joga na cara da esposa, e fica naquele, um joga pro outro a responsabilidade, né? E hoje Deus quer que nós assumimos o nosso papel. Amém. Nós assumimos a nossa responsabilidade. Amém. Nós assumimos aquilo que Deus ordenou sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Sabemos que só a presença
E o governo de Cristo sobre a família pode livrá-las das cidades ciladas e da destruição almejada por Satanás, né? O ataque contra a ideologia da família. A família cristã tem naturalmente sua base ideológica, fundada nos princípios da palavra de Deus. Há milênios cristãos do mundo inteiro pautam suas vidas nesses princípios que definem seus valores e o seu estilo de vida. Uma outra corrente de pensamento muito mais recente vem se levantando entre as nações, cujos valores são totalmente opostos ao do cristianismo. Mais uma vez, Satanás, transvestindo de movimento político, tem como seu alvo a estrutura de pensamento da família, para que seus valores constituídos se pegam a célula familiar seja exterminado. E com um vírus que destruindo as células acaba por matar o corpo nesta retórica, né? O corpo aqui é a sociedade que será expoliada de 3 valores fundamentais: Deus, a família e a liberdade. A sociedade subtraída desses valores, enfraquecida e facilmente escravizada por um maligno chamado de Estado. Amém. Glória a Deus por isso, né? Infelizmente, né, hoje o nosso Estado ele tem mascarado muitas coisas, tem realmente imposto muitas coisas, né? E as pessoas têm passado essa dificuldade de vivenciar em família, de viver em família, né? De você desfrutar a família, né? O propósito dele é o que hoje? É o distanciamento da família. Quanto mais a família estiver distanciada para o Estado, para todos eles é bom. O diabo é bom, porque não cumpre aquilo que a palavra do Senhor está dizendo, que Deus constituiu a família para que ela seja feliz. Deus constituiu a sua família para que você seja feliz. Amém. Amém? Então nós não devemos aceitar nada do inimigo sobre nossas vidas, né? Porque, principalmente conselhos, né? Nós pegamos muitas pessoas pegando muito conselho com pessoas que não são da mesma visão, né? Às vezes está acontecendo algo dentro de casa e ela pega o conselho da vizinha do lado, que não entende da sua história, não sabe da sua caminhada, não serve nem Jesus, né? Ou vice-versa, né? Ou dando ouvido a isso, né? A essa cilada do inimigo, e você acaba achando que é normal isso também, né? Então devemos separar as coisas, né? Por isso que nós temos os nossos pastores, né? Nós temos um exemplo, um modelo nas nossas vidas para nos orientar em todas as áreas das nossas vidas. Amém. Amém? Porque você não vai buscar fora, né? Você tem que buscar dentro de casa. Dentro de casa é onde? É o altar do Senhor. É aqui que você deve buscar. Porque é do altar que vai vir a resposta para a sua vida. Vai vir refrigério para a sua vida. Vai vir paz para o seu coração, vai vir paz para a sua alma. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, a redenção deste processo já é em curso. Depende de uma intervenção divina efetuada através da Igreja de Cristo, que precisará orar muito, multiplicar-se pelo evangelismo e pelo discipulado, e militar no campo político. Amém? Amém. Né? Que eu acredito que nem todos gostam de política, né? Eu era um crítico desse, eu também não era fã de política. Não gostava de política, não queria saber de política. Mas hoje o nosso país está onde está porque a igreja deixou de assumir o seu papel na política.